Aleluia, graça e paz, amém, queridos. Estamos mais uma vez com a nossa live Salmos da Fé. Oh, aleluia, vou mandar aqui uns aviãozinhos, convidar o pessoal, a gente iniciar mais uma live. Glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, amém. Mais uma live, Salmos da Fé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esperar que o pessoal entre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma live Salmos da Fé. Dona Bilia entrou. Tudo bem, Dona Bilia? Graça e paz. Amém. Oh, aleluia. Mais uma live Salmos da Fé. Hoje nós vamos ter os Salmos 142, 143, 144 e 145, né? Hoje teremos 4 salmos. Vou dar uma adiantada, tá já chegando no final, né, dos 150 salmos, e hoje nós teremos 142, 143, 144 e 145. Vou pedir para quem vai entrando, se puder enviar para mais pessoas, né, para ir divulgando a live, seria muito bom se você puder enviar já para outras pessoas. Aleluia, glória a Deus, amém. Aleluia. Live Salmos da Fé. Amém. Então vamos. Temos só 2 pessoas agora, 3 pessoas. Vamos começar, né? Com mais uma live. Salmo 142 até o 145. Salmo 142 diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença eu exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Aleluia, glória a Deus. Mais um salmo em que há uma súplica a respeito de um salvamento. Que lição nós podemos trazer, né, contextualizando para a nossa dispensação atual? A lição é muito clara aqui a respeito de clamar ao Senhor, de buscar a Ele. Ele é o teu refúgio em toda e qualquer situação difícil que você esteja passando. Ele se compadece, Ele é cheio de amor, Ele vai sempre livrar. E glória a Deus, porque Ele deu o seu melhor, né? Ele deu Jesus Cristo para que através de Jesus nós tivéssemos acesso à presença dEle e as nossas orações fossem ouvidas e fossem respondidas também, né? Então é muito bom saber que fazemos parte de uma nova aliança e o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso intercessor, melhor dizendo. Ele intercede por nós. E quando tivermos algo que precisamos de ajuda, em alguma situação que precisamos de ajuda, é ao Senhor que nós devemos recorrer. Evidentemente tem algumas situações que nós já temos posse, que nós já temos direito, mas mesmo assim, como o salmista que está falando, por exemplo, no 7, tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Então, algumas vezes a nossa alma está abatida, né? E o salmista mesmo diz em outros lugares, porque está abatida a minha alma. E no meio de uma situação como essa, nós devemos agir em fé, baseado no que está na palavra. Mas antes de tudo, lembrando que ao Senhor é onde está
a salvação. É no Senhor que há libertação, é no Senhor que há livramento, é no Senhor que há cura, é no Senhor que há solução. Somente através de Deus é que nós podemos, através de Jesus Cristo, acessar ao Senhor Deus, que nós podemos ser salvos. E essa é a lição desse salmo. Buscar sempre ao Senhor, buscar sempre ao Senhor. Lembrando que também devemos buscá-lo não só para resolver situações, mas o maior prazer de Deus é que você o busque a sua face, ou seja, uma atitude de adoração a Deus. Não só o louvor, que é aquilo que nós fazemos pelos atos poderosos dele que ele fez, que ele está fazendo, que ele pode fazer, mas também, antes de tudo, a adoração. E você adora a Deus por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele pode fazer. Amém, queridos? Esse foi o Salmo 142. Salmo 143 diz assim: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há um justo, nenhum sequer vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida. Tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e considero nas tuas obras. Nas tuas mãos, a ti levanto as mãos. A minha alma anseia por ti como uma terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me esconda a tua face, para que não me torne como os que abaixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Esse salmo é também um salmo de solicitação, de clamor para um livramento de Deus. Só que esse salmo, diferentemente do 142, ele é mais profundo. Ele começa a falar, por exemplo, que ele tem sido fiel, né, que tem buscado. Né? No 9 diz: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Né? Ele aqui vai fazendo alguns versículos, ele vai dizendo: é em ti que eu refugio, é a ti que eu busco, né? É a ti que eu confio. O 8 diz: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar. E aqui nós podemos trazer um ensino a respeito de direção do Espírito, né? Ele diz aqui: mostra-me pelo caminho que eu devo andar. E no versículo 10 ele diz: ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus, e guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. Interessante, porque a Bíblia fala lá em Romanos, né, já no Novo Testamento, em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos quantos são filhos de Deus, ou seja, todos aqueles que nasceram de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Tá? Agora, veja bem, é importante ter noção disso, porque nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, ele fala que não há nenhuma condenação para os que andam, se não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é? E ele fala mais adiante que a inclinação, ou no original diz, a mentalidade da carne dá para a morte, mas a mentalidade do Espírito dá para a vida e paz. Então, o contexto de ser guiado pelo Espírito tem a ver com uma mentalidade voltada para as coisas espirituais. O salmista diz aqui, faz um clamor para que o Espírito do Senhor guie ele. Hoje, na nova aliança, como nós nascemos de novo e temos dentro de nós a habitação do Espírito, nós podemos ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai sempre nos guiar, desde que, irmãos, tenhamos um tipo de mentalidade espiritual e não carnal. E quando eu digo desde que, eu não estou dizendo que o Espírito não quer guiar você. A questão é que quando estamos envoltos em obras
da carne ou uma mentalidade carnal, nosso espírito fica insensível, né? Nós não temos sensibilidade espiritual para saber qual é a direção de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas no meio da igreja, né, nas igrejas, no geral, em todas as igrejas, né, que andam numa mentalidade carnal. E é comum tais pessoas, por falta de ensino, por falta de profundidade da palavra e por envolver-se num tipo de mentalidade carnal, no momento de uma tribulação é comum essas pessoas não saberem o que fazer e procuram o pastor, os ministros, a liderança da igreja para dizer: o que é que eu faço, o que é que eu faço? Ora, o pastor, ele pode te dar conselhos a respeito do que você deve fazer do ponto de vista espiritual. Ele pode e deve dar conselhos a respeito da profundidade em Deus, da profundidade na palavra, da profundidade na oração, não é? Do envolvimento espiritual. Ele deve. Agora, o pastor nunca que deve dar direções a respeito do que você tem que fazer quando depende da sua escolha. É até perigoso isso. Por exemplo, você está numa situação em que tem que decidir se vai vender algo ou se vai comprar algo. E algumas pessoas, por não viverem uma vida, né, desse ponto de vista que eu falei, nessa espiritualidade correta, a espiritualidade segundo a Bíblia, a espiritualidade do cristão que segue a Deus, elas vivem operando numa mentalidade da carne e numa hora como essa ficam sem saber o que fazer. Mas se um pastor chega e diz: venda isso, ou se compre aquilo, ou faça tal negócio, e se esse negócio não der certo, aí a pessoa pode dizer: ué, e o pastor não é guiado por Deus? Sim, mas a responsabilidade de agir é sua, e é você que o Espírito Santo vai guiar. Não é ao pastor, ele vai guiar a você. A Bíblia diz: todos aqueles que nasceram de Deus, todos aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito. Então é perigoso porque você vai depender de outra pessoa para dar direção para você. E é perigoso para o pastor porque há casos em que o pastor diz: compre isso, venda isso, faz aquilo outro. E quando a coisa dá errado, a pessoa diz: ah, é porque o pastor me disse para fazer isso. Esses problemas existem porque as pessoas procuram conselhos de coisas que deveriam pedir a Deus a direção e não ao pastor. E há também pastores que são entrões, né, e que vai dizer: faça isso, faça aquilo outro. Isso é um risco muito grande, né? Nós podemos dar conselho naquilo que é básico, né? Devemos dar conselho naquilo que é básico. E devemos dar conselho segundo a palavra, tá? Coisas muito sérias, profundas, segundo a palavra. Por exemplo, se a pessoa não vive uma vida de oração, se a pessoa não vive uma vida lendo a palavra, se não vive uma vida indo para os cultos, por exemplo, o que é que um pastor deve ser bem profundo e bem sincero? Ele diz: meu irmão, você tá desse jeito, você vive uma vida leviana, aparece só nos domingos, há alguns domingos você vive a vida só de diversão e essas coisas, e se esquece do principal, que é manter uma vida cotidiana com Deus. Como é que você vai ter direção numa hora como essa, né? Então é preciso entender que a direção do Espírito é particular da vida de cada um, porque cada um foi salvo. Cada um presta conta da sua própria vida e cada um vai ter a ajuda do Espírito Santo. Alguém pode pensar: então para que servem os pastores? O pastor serve para dar ensino na palavra, o pastor serve para trazer essas advertências, o pastor serve para livrar do perigo a ovelha. E alguém pode dizer: ué, isso não é livrar do perigo a ovelha? Sim, quando é claro demais que é algo que pode trazer dano. Por exemplo, vamos dar um exemplo: alguém está com vontade de ir para morar num lugar, né, onde não tem não tem igreja, ou pelo menos não tem igreja, por exemplo, do nosso ministério, o Ministério Verbo da Vida, um ministério que eu posso botar a mão no fogo, que é um ministério comprometido com a palavra de Deus, e as igrejas Verbo da Vida têm todo essa mesma visão, esse mesmo compromisso. E se alguém vai para um lugar como esse, eu advirto, eu digo: que você vai para um lugar desse como? Né? Você vai para um canto desse sem ter uma igreja, sem ter alguém que possa te dar um apoio, um lugar onde você possa se reunir. Então essa é uma advertência, né? Isso não é se meter na vida, é dar uma advertência. Agora a pessoa que decide, né? Eu só estou dando esse exemplo para vocês entenderem
até que ponto um conselho de um pastor ou de uma liderança é importante, né? A Bíblia fala que na multidão de conselhos há um entendimento, há uma resposta correta, mas o principal conselheiro é o Espírito Santo. A principal resposta vem do Espírito Santo. O principal interessado para que a tua vida dê certo é o próprio Deus Todo-Poderoso. E é por isso que o Espírito de Deus vai guiar você. E nesse salmo, o salmista chega ao ponto de dizer: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. No versículo 10, né? Guie-me o teu bom espírito por terreno plano, ou seja, um lugar onde não há armadilhas. E eu te digo, o Espírito de Deus vai guiar você, Ele quer guiar você por um terreno plano, um lugar onde não há armadilhas. Amém, queridos? Vamos ficar sempre conscientes disso. Agora, alguém pode perguntar: e como é que eu percebo qual é a direção do Espírito? Em primeiro lugar, você tem que manter-se uma vida sensível ao Espírito, se enchendo do Espírito, como diz lá em Efésios capítulo 5, né? Salmodiando, entoando louvores, cânticos espirituais, uma vida cheia do Espírito Santo, orando em línguas, é uma vida de sensibilidade espiritual. Em segundo lugar, você tem que ter uma vida cotidiana na palavra. Isso vai deixar o seu espírito sensível também. Uma vida de adoração a Deus todos os dias, em todos os momentos, vai deixar o seu espírito sensível. Aí você pode dizer: tá, pastor, eu faço tudo isso, e como eu sei qual é a direção do Espírito? Você, em fé, confia em Deus, e aquela direção de paz, o Espírito vai trazer paz. Se você está para fazer alguma coisa, ir para um lugar, o Espírito vai te guiar trazendo paz naquela direção. Se há alguma coisa, um mal-estar, uma sensação de perigo ou uma preocupação, com certeza essa não é a direção do Espírito. Há pessoas que querem decidir coisas sérias para si, para sua família, e ficam com aquela inquietação, e eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo. Então, com certeza, não é a melhor direção para o Espírito, do Espírito Santo, amém? A direção do Espírito é sempre aquela primeira que vem e ela te traz paz. Salmo 144, vamos para o Salmo 144 agora, tá? Salmo 144, diz assim: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, e quem me submete o teu povo. Senhor, que é o homem para que deles tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, e os seus dias... E o homem como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende as mãos lá do alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, o seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Glória a Deus. Que transborde os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezena de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Oh, aleluia! 2 grandes ensinos, vários ensinos a gente vê aqui, né? Mas ele a primeira parte desse salmo é como os demais salmos, um salmo de clamor para livramento, né? E abaixa, Senhor, os teus céus e desce, e aí vai. Tu és a minha misericórdia, a minha fortaleza. Mas o primeiro ensino que eu vejo aqui é logo no primeiro versículo, que diz: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Evidentemente que o contexto aqui está falando de guerra, né?
Davi e o povo de Deus estavam envolvidos em muitas guerras. Mas o que nós queremos trazer como ensino para nós, na nova aliança, é que o mesmo Deus que adestrava Davi para a batalha, né, adestrava, ou seja, capacitava ele para a batalha, é o mesmo Deus que nos capacita a toda e qualquer obra. Aleluia! Isso fala-se, aqui fala da graça de Deus, né? A graça de Deus é uma capacitação sobrenatural dada, mesmo que nós não merecêssemos. É a graça de Deus, é o fluir da graça que nos capacita a toda boa obra. É o fluir da graça que te capacita para aquilo que Deus está te guiando. Amém? Quando Deus te envia ou quando Deus te guia para algo, Ele te capacita. E o que é que capacita você? A graça dele. A graça dele é quem capacita você. E é interessante, no Velho Testamento já o salmista dizia: é tu, Senhor, que me capacita, me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Então você pode ter absoluta certeza que quando você está sendo guiado por Deus, quando você está fazendo algo pelo Senhor, quando você está no lugar certo, na hora certa, né, debaixo da palavra certa, com certeza há uma graça sobre a sua vida para você fazer aquilo que Deus está te mandando. Se Deus está te mandando evangelizar, há uma graça sobre a tua vida para evangelizar algumas pessoas, né? Se Deus está te mandando para estar à frente de uma igreja como pastor, há uma graça para capacitar você. Se Deus está te mandando trabalhar no seu dia a dia e está dizendo que você vai ser uma bênção e será uma luz naquele lugar em que você está trabalhando, Ele vai capacitar você não só para o trabalho, mas também para ser luz, porque essa capacitação é a graça fluídica do Senhor, nunca para de fluir da nossa vida, né? Por exemplo, é a graça de Deus que está fluindo agora na minha vida para ministrar essa palavra para vocês. Ele é que nos adestra. Essa primeira parte um resumo, seria esse aqui, a primeira parte do Salmo, né? Mas outro interessante são as declarações de bênção que ele começa a falar a partir do versículo 12. Ele diz que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio. Aleluia! É isso que eu declaro sobre a sua vida, que os seus filhos sejam, né, na sua mocidade como plantas viçosas e as suas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio. Amém? E ele diz mais palavras de bênção aqui: que transbordem os nossos celeiros. Eu digo para você, que transbordem os teus celeiros. Ele diz: transbordem atulhados de toda sorte de provisões. De toda sorte de provisão esteja cheio os seus celeiros. Que nossos rebanhos produzam milhares e a dezena de milhares nos nossos campos. Ele fala de rebanhos e campos produzindo. Que tudo que você faça, que o seu trabalho produza bons frutos. Que você faz, produza. Se você está em ministério, que o seu ministério produza bons frutos. Que reproduza aquilo que você tem investido, o teu dinheiro, o teu tempo também. Que seja algo reproduzido, que multiplique-se, que os teus celeiros estejam abastecidos. Amém? Versículo 14 diz que as nossas vacas andem pejadas e não lhe haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Eu declaro em nome de Jesus que tudo que você fizer será próspero, porque esse é um direito dos filhos de Deus. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e nenhuma língua que se levantar em juízo, porque isso é um direito que nós, como filhos de Deus, temos. Nós temos direito de provisão, nós temos direito de prosperidade, nós temos direito que a cura divina se manifeste no nosso corpo. Amém? E assim ele termina no 15 dizendo: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado significa bem-sucedido, mais do que feliz. Ele está dizendo que é mais do que feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Irmãos, presta bem atenção numa coisa: se você tem como Deus o seu Senhor, se você nasceu de novo e se você é filho de Deus, se está passando por problemas, irmãos, faz uma autoanálise.
O que é que está acontecendo com você? Tá? Algumas vezes problemas podem estar vindo sobre a sua vida porque você semeou algo que não devia ter semeado, né? Talvez você tenha feito coisas que não era para ter feito. E quando a gente fala aqui, tem muitas coisas que a gente faz e que pode ter feito, né? E que são sementes, né? Algumas pessoas só pensam no pior, né? Adultério ou morte ou alguma coisa desse tipo, mas existem muitas coisas que as pessoas semeiam que, como filho de Deus, você não devia semear. Você não deveria espalhar fofoca, você não deveria estar difamando ninguém, você não deveria estar difamando uma autoridade, qualquer que seja a autoridade, seja ela eclesiástica ou política. Você não deveria estar falando mal, você não deveria estar investindo o seu tempo em coisas que não te alimentam espiritualmente. Muitas coisas as pessoas semeiam e terminam por colher. Se é esse o caso, faz a tua confissão diante do Senhor, confessa esse erro e não faz, e não peca mais, amém? Mas há também casos em que as pessoas não cometem pecados, mas vem um verdadeiro turbilhão de demônios para perturbar, trazendo problemas de saúde, problemas financeiros, todo tipo de problema. Como é que nós devemos agir? Agir como Jesus agiu na tentação do deserto, respondendo ao diabo com a palavra. Se você está passando com alguma enfermidade, responde com a palavra. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Não é legal essa enfermidade no meu corpo. Eu declaro sobre a minha vida cura se manifestando. O Espírito de vida através de Cristo Jesus me livrou da operação da lei do pecado e da morte. O que age em mim é o poder do Senhor, é a vida de Deus, é o fluir do Deus Criador fluindo na minha vida. Então confessa a palavra. Se vem problemas financeiros, declara a palavra, né? Vai lá as circunstâncias com a palavra. Eu sou próspero, eu sou abençoado. A Bíblia diz que eu sou abençoado e que do Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Então é assim que você tem que responder, né, às circunstâncias, tá? Mas eu estou falando sobre situações difíceis. Por quê? Porque o final do Salmo ele diz: bem-aventurado é o povo a quem assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Se o teu Deus é o Senhor, por que você não está sendo bem-aventurado? Por que você está sendo mal-aventurado? Né? Então o que você deve fazer? Responder com a palavra. Se cometeu pecado, confessa o teu pecado, se alinha com a palavra, se alinha com Deus e segue adiante, confessando isso aqui, que eu sou o povo de Deus, eu sou bem-aventurado e todas as coisas vão dar certo para a minha vida. Amém, queridos? Aleluia. Vamos agora para o último salmo, que é o maior, que é o Salmo 145. Salmo 145. Diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Aleluia. Bendito e misericordioso é o Senhor, tardio em se irar e de grande clemência. O Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste para todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Aleluia. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que o invocam em verdade.
Aleluia. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes os clamores e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todos sempre. Aleluia, que salmo poderoso esse, né? Repleto de ensinos aqui, né? Primeira parte do salmo, ele está falando: eu bendirei ao Senhor, eu exaltarei a Ele, eu louvarei o seu santo nome, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele começa toda essa primeira parte falando de louvar a Deus. Irmãos, é algo que nós devemos ter cotidianamente, algo que deve ser o nosso hábito, viver uma vida de adoração e de louvor a Deus. E quando estamos falando de louvor e adoração, não estamos falando só de cantar, irmão. Louvor e adoração não é só cantar, cantar é só um aspecto do louvor e da adoração. Na verdade, você pode louvar e adorar a sua vida toda sem meio cantar nada. O louvor é uma atitude de expressão, de reconhecimento a Deus pelos seus poderosos feitos, pelos seus atos de justiça, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele vai fazer. E a adoração é eu adorar a Deus por aquilo que Ele é. Né? E essa primeira parte é toda cheia de louvor. Ele diz no 4, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Ele está falando aqui que os poderosos feitos são passados de geração para geração. É muito importante que os pais falem para os filhos, né? Que os avós falem para os netos, que gerações passem para as outras gerações. Com licença, desculpa, se tomar uma aguinha aqui. Que gerações passem para outras gerações os feitos do Senhor, os testemunhos dos livramentos de Deus. Isso é muito importante. É muito importante, porque os nossos filhos, os nossos netos precisam ouvir testemunhos do que Deus fez e do que Ele está fazendo. Amém? E aí mais, ainda fala, diz que falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Esses versículos 6 e 7 falam aqui sobre divulgar os feitos do Senhor. E depois ele começa a falar que Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é bom para com todos. Versículo 9 diz: o Senhor é bom para todos, Ele é bom para todos. E aí a gente entra sobre a questão do caráter de Deus, né? Porque Deus é bom. Lá em Tiago capítulo 1 diz que Ele é bom e que Ele não tenta nem prova ninguém, né? Pelo contrário, Ele nos criou como que primícias das suas criaturas. Ele criou você e eu para primícia, como primícias de suas criaturas. E a Bíblia diz que Ele, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Isso está lá em Tiago capítulo 1. Deus é bom. Bom, mas se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Ora, irmãos, nós estamos num mundo que jaz no maligno. É preciso entender que esse mundo jaz no maligno. Nós somos como que embaixadores. Nós estamos em terra estranha. O nosso reino é o reino de Deus. No reino de Deus há proteção. E alguém pode dizer, tá, no reino de Deus há proteção e tudo mais. Pode trazer essa questão, né? E por que alguns não são protegidos? Irmãos, a proteção ela é dada por Deus, mas existem princípios espirituais que precisam ser praticados, respeitados, melhor dizendo, para que nenhum mal suceda sobre as nossas vidas, né? Primeiro ponto é esse, tá? Muitas pessoas acham que porque eu sou filho de Deus, nasci de novo, pronto, então agora nada de ruim acontece na minha vida. Isso não é verdade. Acontece porque nós temos um inimigo, o inimigo ele vai afrontar você, o inimigo ele vai confrontar você, o inimigo vai atacar com uma situação dificultosa e você é que tem que responder ao inimigo como Jesus respondeu ao inimigo, né, com a palavra de Deus. Então situações acontecem, mas às vezes essas situações acontecem porque princípios espirituais não estão sendo respeitados. Eu não estou dizendo que toda situação ruim vem por causa disso. Eu estou dizendo que às vezes é por causa de um princípio espiritual que não foi respeitado. Se há um respeito com relação a todos os princípios espirituais, o mal pode vir como um confronto, uma confrontação do diabo para matar, para roubar e para destruir. Como é que nós agimos? Conforme nós, como cidadãos do reino, devemos agir, confrontando com a palavra. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que se resiste ao diabo? Se resiste ao diabo com a palavra, irmãos.
Como Jesus resistiu ao diabo na tentação do deserto, assim nós também devemos resistir ao diabo com a palavra. Então, se estamos em terra estranha, se nós estamos num mundo que jaz no maligno, né, o mal acontece, por exemplo, para as pessoas, porque o mundo jaz no maligno. Guerras, fomes, doenças, mortes, acidentes, assassínios, roubos acontecem porque o mundo jaz no maligno. Alguém diz assim, por que Deus permite? Ou a questão de Deus permitir é porque o mundo jaz no maligno. Deus não está no controle dessas situações. E não é porque Deus não tem poder, amém? Deus tem poder para mudar tudo. Mas Deus é um Deus legal, ou seja, Ele age segundo princípios legais, princípios esses que Ele mesmo estabeleceu. Desde o princípio dos tempos, quando criou todas as coisas e criou o universo. Há princípios, por exemplo, o que se semeia, colhe. O que você semear, você vai colher. Isso é um princípio espiritual que vale para todo mundo, até mesmo para os ímpios. Para nós e para os ímpios. O que nós semeamos, nós colhemos. Tá? A outra coisa, quando o diabo conseguiu enganar Adão e Eva cometeram alta traição e decaíram da posição espiritual que eles estavam e foram expulsos do jardim do Éden porque eles agora estavam em pecado e para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente no pecado, Deus expulsou daquele lugar e o que acontece? Com isso, o homem deu autorização ao diabo para reinar nessa vida. Nesse mundo, melhor dizendo. Reinar nesse mundo. É por isso que o próprio Jesus chama o diabo de o príncipe deste século. A palavra século significa mundo. O príncipe, a palavra príncipe não é só filho de rei, irmãos. A palavra príncipe no original significa a liderança, o cabeça. Então, o príncipe desse século significa literalmente quem manda neste mundo. Quem manda neste mundo é o diabo. É por isso que ele mata, rouba, destrói. Né? E as pessoas, por desconhecerem isso, é que vão para o inferno. As pessoas vão para o inferno não é porque Deus está castigando. As pessoas vão para o inferno porque desconsideram a salvação que vem através de Jesus Cristo. Quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, o seu sangue nos lava de todo e qualquer pecado, e agora nós recebemos o Espírito de Deus e fazemos parte da família de Deus, somos cidadãos do reino de Deus, mas nós estamos ainda nesse corpo de carne, que no dia do arrebatamento se transformará num corpo glorioso, no dia da ressurreição e do arrebatamento, mas por nós estarmos ainda nesse corpo de carne, nós precisamos comer, nós precisamos dormir, não é verdade? E situações se levantam porque estamos num mundo estrangeiro, essa não é a nossa terra, a nossa pátria é a pátria celestial. E aí, pastor, como é que a gente faz? É por isso que é pela fé. Quando nós recebemos Jesus, nós somos agora cidadãos do reino, mas precisamos entender que precisamos respeitar os princípios espirituais e também, irmãos, andar em fé em toda situação. Então estamos em terra estrangeira, o diabo vem e traz a enfermidade. Aí você responde com a palavra: eu sou cidadão de Deus, eu sou cidadão dos céus, eu sou filho de Deus, eu tenho a natureza de Deus, sou abençoado, eu tenho parte dos benefícios do Senhor, eu tenho direito à cura divina. Aí o diabo vem com uma situação financeira, se não foi você que fez besteira, né? Se fez, confessa o teu pecado, né? Comprou o que não devia, fez o que não devia, se não foi você, então você confessa o seu pecado se foi você. Se não foi, de qualquer forma, você agora vai o quê? Crer na provisão de Deus, porque Ele é teu pastor e nada te faltará. Veja, essas atitudes são de fé. Alguém pode pensar, mas se Deus é bom e Ele é poderoso, por que Ele não faz de conta própria? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Se Deus fizesse de conta própria, veja como as coisas são estranhas. Israel passou 40 anos no deserto. No momento que era para entrar, eles não creram e passaram 40 anos no deserto. Ora, Deus não poderia ter pego esse povo todo e numa nuvem de glória ter levado do Egito para a terra de Canaã, mas não, ele não fez isso. Por quê? A Bíblia diz em outros textos que ele pôs Israel à prova. Como é que é provar? É a fé. Colocou diante deles situações em que eles deveriam crer em Deus. Se eles tivessem crido em Deus, a provisão estaria sempre constante. E como realmente teve provisão, e eles não tiveram fome de coisa alguma. Se eles tivessem crido em Deus, não só teriam sempre comida e bebida, a água, mas também eles teriam entrado na terra prometida. Mas o que foi que eles fizeram? Somente Josué e Caleb disseram, vamos entrar. Os outros tiveram medo. Por isso que eles ficaram 40 anos no deserto.
deserto. Veja, mesmo Deus sendo bom, mesmo Deus tendo projetado e dado uma terra prometida ao povo de Israel, por causa da fragilidade da fé, da incredulidade daquele povo, eles sofreram as consequências. Da mesma maneira somos nós, irmãos. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos filhos de Deus, Deus é poderoso e Deus é bom e Ele quer o melhor para você. Mas Ele sabe que tudo funciona com princípios e mesmo Ele sendo poderoso e bom, Ele não vai quebrar os princípios que Ele mesmo estabeleceu, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse, vai ser daquele jeito. Então como é que funciona? Pela fé. Tudo é pela fé. Nessa dispensação que nós estamos, pela fé, irmãos. Pela fé. Você recebe essa palavra, tá? Por isso que são ministradas palavras como essa, vinda da parte do Senhor. Essa palavra vai para o seu coração. Se você a receber, ela vai para o seu coração e vai produzir fé. E a partir daí você vive uma vida de vitória, crendo nas promessas de Deus, dando resposta às circunstâncias com a palavra, ficando firme nas promessas do Senhor. É isso que algumas pessoas não entendem. Acham que porque Deus é poderoso e se Ele é tão bom, Ele podia simplesmente fazer, olha, acaba toda a fome da terra, acaba agora. Ele não vai fazer isso. Por que ele não vai fazer? Ele quer isso, mas ele não vai fazer porque o homem mesmo deu a autorização para o diabo para ficar durante um tempo aqui. Até quando vai durar esse governo do diabo? Até o dia do arrebatamento para nós, né, e para o mundo até a segunda vinda de Jesus. Né? E aí depois, quando vier a segunda vinda de Jesus, o diabo vai passar 1000 anos preso, ele e seus demônios, a terra vai florescer, vai ser o milênio, tá? E no final do milênio o diabo precisa ser solto novamente, não porque Deus está fazendo, querendo que o mal venha, não é por isso, é porque há populações que vão nascer durante o milênio e não vão ter doenças, nem coisas nenhuma, ruim, nem praga, vão se multiplicar, e só que essas populações precisam dar provas que realmente amam a Deus. É por isso que o diabo será solto, para que o coração daquele povo seja provado, eles realmente decidam se quer Deus ou se quer o mal. É muito claro isso, está tudo escrito na Bíblia, e Deus continua sendo bom, e Ele é bom, e Ele quer o melhor para você, e é por isso que Ele ministra palavras como essa através de nós, para que produza fé no seu coração e você possa viver em vitória. Amém? Como é que se anda em vitória? Sendo fiel aos princípios bíblicos e andando em fé nessa palavra. Amém? Deus é bom para com todos, diz o versículo 9, e Ele é bom para com a tua vida, e até mesmo para os ímpios, pessoas que não querem saber do Senhor, Ele continua sendo bom. Como? Trazendo a palavra de salvação. Né? Trazendo a palavra que pode mudar a vida da pessoa. No versículo 13 diz: o teu reino é de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações, o Senhor é fiel em todas as suas palavras. Olha aqui, veja bem, é um versículo como esse que você se apega. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Ele é fiel em todas as suas palavras. Você precisa firmar-se na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Agora para um pouco para pensar, como é que nós vamos conhecer as promessas de Deus se nós não meditamos, se nós não meditarmos na palavra do Senhor? Veja, um versículo como esse é uma preciosidade. Salmo 145, versículo 13, parte B. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Você pode firmar-se nessa palavra. O Senhor é fiel, Ele é fiel à sua palavra. Se você se apega à palavra do Senhor, se você confessa a palavra do Senhor, se você crê na palavra do Senhor, aquilo que está na palavra vai se cumprir na sua vida. Mas veja, é pela fé. Se uma pessoa é nascida de Deus, aparece só em alguns domingos na igreja, e não tem uma vida de meditação, e não confessa essa palavra, e não crê desse jeito, como é que vai acontecer? Quando o diabo vir contra essa pessoa, ela vai padecer alguns meses, algum tempo lá, porque desconhece a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Oséias: o meu povo perece porque falta o conhecimento. É o conhecimento revelacional da palavra que vai produzir a fé, que vai produzir a mudança de vida realmente, né? A renovação mental através da palavra, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, é o que vai fazer a diferença na nossa vida. A mudança de pensamento, saindo da mentalidade da carne para a mentalidade do Espírito. Amém? Então, outra parte que eu queria falar para você é o que está escrito no versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele não está longe de ti, Ele está muito perto
na tua boca e no teu coração, como diz lá em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Ele está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crer para a justiça, ou seja, purificado dos pecados, né? E com a boca se confessa a respeito da salvação. Então ele está muito perto. Como é que nós sabemos? Você que nasceu de novo, ele está com você todo momento. Ele está no meio dessa live aqui. Ele está quando você medita na palavra. Ele está quando você está orando. Ele está com você aonde você vai. Ele não se afasta de você. Ele te ama. Ele quer o melhor para a tua vida. Mas lembra, tudo é pela fé. A começar da fé, a fé para crer que Ele está com você. Se você vive como se pensasse que Deus não está olhando para você, isso já é incredulidade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa, está lá em Hebreus capítulo 11. Vamos lá para Hebreus capítulo 11. Versículo 6. Diz assim, sem fé... De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna presenteador dos que o buscam. Quem se aproxima crê que Ele existe. Então a fé começa logo com essa perspectiva, essa percepção de que Deus está com você. Ele está com você e você se aproxima dele, Ele está com você e Ele é presenteador, Ele quer o melhor para a tua vida. Tanto é verdade que logo no versículo 19 ele diz assim: Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. A vontade de Deus é sempre te salvar. Salmo 91 diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, porque conhece o meu nome. Ele livra, Ele guarda. É preciso crer nisso. Versículo 20 diz: o Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. 21 diz: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Tudo é uma questão de fé, irmão. A adoração, o louvor envolve fé. A confiança de que Deus é o teu provedor, que te guarda e que te protege, envolve fé, irmãos. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos estar firmes nas promessas, baseado num versículo como esse que nós lemos aqui na parte B do versículo 13. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel aos princípios que ele estabeleceu. Ele é fiel àquilo que ele mesmo proferiu. Quando nós pegamos o que ele proferiu, guardamos no nosso coração, vivemos segundo essas promessas e cremos e declaramos, é impossível que essas coisas não aconteçam sobre a nossa vida. Ele declarou, Ele é o teu provedor. Ele declarou, Ele é o teu curador, Ele é o Senhor que te sara, o Jeová Rafá. Ele cura todas as suas enfermidades. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, Salmo 103. E que sara todas as tuas enfermidades. Ele declarou, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verdade que foi o salmista que declarou, mas por inspiração do Espírito Santo, essa é uma palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada te faltará e nada me faltará. Fica firme na palavra do Senhor. Confia de todo o coração. Ele te livrará. Ele guardará a tua vida. Não importa o que digam por aí. Não importa. É você e a tua fé e o teu Deus. Não importa o que os outros acham. Não importa o que os outros digam. Não importa o que as estatísticas digam. Isso não quer dizer nada diante do mundo espiritual. As coisas espirituais funcionam pela fé e não por estatísticas e números ou o que os outros acham. Cada um dá conta da sua própria vida, cada um dá conta da sua própria fé, mas a sua própria fé, você é o guardião da sua própria fé, você é quem alimenta o seu coração para que a sua fé aumente. É por isso que há momentos como esse, uma live como essa, ministrações e tudo mais, para que a palavra de Deus chegue até você e produza fé no seu coração. Eu estou declarando em nome de Jesus, se você crer de todo o seu coração, nenhum mal sucederá sobre a sua vida, como diz o Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua tenda, provisão será sempre abundante. A graça de Deus que te capacita para todas as coisas vai fluir de uma forma
permanente, o poder curador de Deus. Como diz o Romanos capítulo 8, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da operação da lei do pecado e da morte. O que flui em você é a vida do Deus que criou o universo. Ou como diz o Efésios capítulo 1, o próprio poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos opera em nós que cremos. Veja, não é opera em nós que temos uma carteirinha da igreja, não é isso não. Ou opera em nós que fazemos parte do ministério fulano de tal. Ou opera em nós que sou filho de pastor, que meu avô era um pastor da igreja. Não, opera em nós que cremos, irmãos. É preciso crer para que essa operação haja sobre nós, haja através de nós. Nossas famílias serão sempre prósperas e abastecidas e abençoadas por causa dessa fé. Nossos filhos, como diz o outro salmo, serão como videiras, né? O salmo diz aqui, o salmo 144, no versículo 12, diz que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e as nossas filhas como pedras angulares lavradas como coluna de palácio. Isso é uma promessa, e assim vai acontecer quando nós vivemos uma vida de integridade, quando nós vivemos uma vida pautada, se firme na palavra do Senhor. Amém? Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você vai reverdecer, vai estar sempre como uma videira brotando, cheio de vida, cheio da vida de Deus. A sua família é abençoada, seus projetos sendo prósperos e abençoados. Você que crê em Deus, você que fez do Senhor Jesus o Senhor da sua vida, o seu Salvador, você que medita na palavra de dia e de noite. A Bíblia diz no Salmo 1, ele é como uma planta regada, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu devido tempo vai dar o seu fruto. Tudo que essa pessoa faz, tudo que essa pessoa que medita dia e noite faz, prosperará. É essa prosperidade que eu declaro sobre a sua vida. Em nome de Jesus, fica firme na promessa do Senhor. Não abaixa a cabeça, levanta a cabeça, crê de dia e de noite na promessa do Senhor, porque é pela perseverança que nós alcançamos a promessa, né? Que está escrito lá em Hebreus capítulo 10. É pela perseverança que nós alcançamos a promessa. A promessa de Deus é vida, a promessa de Deus é salvação, a promessa de Deus é cura, a promessa de Deus é provisão, a promessa de Deus é proteção, a promessa de Deus é direção e paz que excede todo entendimento. É isso que eu desejo sobre a sua vida e que assim seja em nome de Jesus. Amém? Sejam abençoados.